Opa, tudo bem? Thiago aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu quero revelar um segredo para você. Nesse vídeo eu vou revelar se realmente tem idade para entrar no banco. Olha que interessante. Bom, quero dizer o seguinte, ó, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal. Esse é um vídeo bastante especial porque eu trouxe aqui um Headhunter. Se você não sabe o que é um Headhunter, é um profissional que trabalha exclusivamente caçando bons profissionais para as empresas, inclusive para os bancos, ou seja, quando a gente está falando de processo seletivo, a gente está falando de alguém que está do lado de lá da mesa, olhando para o teu currículo e é ele quem vai te entrevistar. Então ele vai revelar aqui alguns segredos para a gente. Então ó, eu estou com ele aqui via conferência, eu vou olhar para cá em alguns momentos porque eu estou aqui com o Giovanni, daqui a pouco ele já vai se apresentar. E aí, não repara se eu olhar para cá porque eu estou olhando para o Giovanni e a gente vai fazer esse troca, esse bate-bola aqui, beleza? Giovanni, obrigado por você conceder o seu tempo e vir aqui conversar com a gente para ajudar a galera que está em um processo, às vezes, de entrar em uma instituição ou mudar de área, que é bastante comum aqui. Então, cara, obrigado, viu? Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade de estar conversando com o teu público, né, da T2 Educação. A ideia realmente é trazer informação, trazer, de repente, algumas dicas, até para que consigam se sair melhor aí nos processos também. Legal, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas e eu devo colocar você aí numa saia justa Vamos lá, em algum preparado. momento. Então, olha só, eu separei aqui algumas perguntas, são perguntas que eu, inclusive, tenho curiosidade e muitas coisas são coisas que eu sinto do pessoal que está aqui com a gente. Uma delas é a questão da idade, tá? E essa aqui eu vou deixar ela por último. Mas assim, hoje o seu trabalho basicamente é ser headhunter. Conta um pouco pra gente, Giovanni, o que de fato faz um headhunter? Como é que você acha aí os grandes talentos para trazer para a companhia? Qual que é o processo, basicamente, que você pode compartilhar com a gente? Na verdade, eu faço essa parte hunting mais para duas áreas específicas, duas frentes específicas, né? Existe a questão dos recrutadores que fazem para projetos temporários, que é o meu caso. Então, a gente trabalha sob demanda em cima das indústrias e das empresas. Então, a empresa tem algum problema ali que falta braço, né? Falta braço para estar conduzindo. A gente faz o recrutamento e aloca por um período temporário, né? E tem a parte hunting, especificamente, quando a empresa tem aí um headcount e acaba solicitando esse recrutamento. Então, desde de uma vaga para banco ou para um gerente financeiro, a gente faz todo esse recrutamento, né, apresenta esses candidatos para essa empresa ou para essa indústria e ela absorve esse candidato. Então, hoje são as duas frentes que a gente acaba atuando aqui internamente. A minha, especificamente, é a parte de projetos. Então, a gente faz esse recrutamento também, mas é por um período temporário que a gente acaba atuando aí. É o mais rápido, um pouco mais dinâmico a questão de contratação e início dos candidatos. Que legal. Então, basicamente você é o cara que filtra o pessoal para as instituições, certo? Isso, existe a demanda, a gente fala que a gente liga os pontos, né, Tiago, entre a necessidade e a vontade, né? Então, eu vou lá, a empresa tem uma demanda, tem uma solicitação, a gente faz esse recrutamento, seleciona os melhores candidatos e apresenta esses candidatos para essa empresa. E aí, dentro disso, ela faz a escolha por ele e a gente faz andamento em relação à contratação também. Que legal, que legal. E aí, com base nisso, Giovanni, eu já quero gatar a primeira pergunta. Você certamente filtra a galera, no teu caso para projeto, mas a empresa como um todo faz várias frentes. Certamente tem o lance do currículo, certo? E aí, uma dúvida que o pessoal sempre tem a respeito de currículo. Como, meu Deus do céu, eu faço currículo? Põe foto? Não põe foto? Põe uma foto que eu tô com cara de gatinho? Põe uma foto social? Ponho as minhas redes sociais no currículo? Não ponho? Assim, basicamente, como que você considera um currículo apresentável para o mercado? Que tipo de informação é importante ter? Claro, além de experiência, formação acadêmica, mas talvez tenha é relevante, por exemplo, eu colocar minha data de nascimento e se eu tenho filho? É esse tipo de pergunta que eu queria te fazer. Não, legal, bacana. É uma boa pergunta, viu, Thiago? Porque a parte de timing em si, de verificação de currículo, ela é muito rápida, né? Então, uma primeira dica que eu posso dar é você ser mais direcionado. Então, em relação a cursos e certificação, sim, coloque sempre no currículo, né? Deixe em destaque, principalmente na parte bancária, se você tem alguma certificação, seja ela uma CE, uma CPA, uma CNPI, que envolva e que faça sentido naquilo que a empresa que está demandando pede, né? Essa é uma primeira coisa. Informações pessoais, Thiago. O meu endereço, ou de repente colocar ali meu CPF. Não é necessário, tá?
Então, coloque seu nome, bairro ou endereço de uma forma que não precisa ser completa também ali, até porque hoje com rede social o recrutador acaba achando você e consegue verificar as informações também, né? Então, em relação a currículo, eu diria isso. Foto, não tem necessidade, até porque quando você, eu digo muito assim, quando você vai colocar o seu currículo, direcionar o seu currículo, você acaba querendo vender as suas qualidades técnicas, né? Então, dizendo e tratando de mercado financeiro. Então, não é relevante você colocar foto. Claro, existem funções de modelo ou funções de hostels, e aí sim, eu acho que é interessante. No nosso caso aqui, mercado financeiro, não tem necessidade, Thiago. Aí realmente é desnecessário. Pô, legal, ótimo. E o currículo, tem um tamanho ideal? Tem gente que fala que não pode ser maior do que uma folha, é um currículo de 3 folhas. Assim, porque eu imagino o seguinte, na hora da contratação você deve ter 549 milhões de currículos para analisar. Então, eu preciso, enquanto candidato, criar um currículo, um mecanismo ali onde eu possa chamar a atenção do meu recrutador de alguma forma para ele olhar e falar, peraí, aqui tem uma coisa diferente. Então, faço grande, faço pequeno? Não, exatamente. Na verdade, assim, em relação à quantidade de folhas, né, que isso normalmente é uma dúvida que surge muito num candidato aí que quer direcionar para alguma vaga especificamente. Entre 1 a 2 páginas, tá, o currículo. Como eu falei, tem que ser de forma mais objetiva, né, mais direcionado àquilo que você está propondo. Não sai disparando currículos para todas as vagas especificamente, né? Porque, querendo ou não, isso é um ponto negativo em relação a como o recrutador está te vendo ali, poxa, então ele nem está lendo, ele está disparando a torto e direito, né? Veja aquilo que faz sentido, de fato, para você, né? Coloque ali as informações também que sejam pertinentes ao que está sendo pedido na vaga, né, especificamente, e mantenha entre 1 a 2 folhas, acho que é suficiente aí em relação ao processo, tá? Para envio para processo. Então, o que você tá falando é o seguinte, você não vai pegar um único currículo que você fez e sair disparando esse currículo para todo mundo. Você tem que ter um pouco de direcionamento para que o seu currículo seja mais assertivo, é isso? Exatamente, exatamente. Não adianta você, exemplo, você querer fazer o mesmo currículo que você vai direcionar para uma agência bancária, você direcionar, exemplo, para uma corretora de valores ou para um banco de investimento, né? Você tem que direcionar de uma forma mais assertiva. Então, é onde você vai pôr os cursos que você fez, aquilo que você participou, certificações que você tenha tirado. E uma outra questão, Thiago, até para salientar para o pessoal da T2, é em relação a cursos com mais de 4, 5 anos. A gente vê muito pessoal que coloca, eu fiz um curso na Ambima, por exemplo, de mercado financeiro ou de análise técnica, e tem 15 anos que ele fez o curso. Quer dizer, já mudou muita coisa, já não tem mais conhecimento, de repente nem empregou no dia a dia, então não faz sentido. Então, se a gente começar a eliminar esses pontos, você vai ver que entre 1 a 2 páginas o currículo fica bem escrito, fica bem aceito aí no mercado. Ah, legal. Agora você deixou eu com uma dúvida pessoal aqui nesse negócio. Eu acho que faz todo sentido mesmo a gente não ficar colocando cursos antigos, até por uma questão de atualização. Mas, exemplo, eu me formei na graduação em 2004. Vale ainda, né? Se eu quiser. Não, vale. Graduações sempre, tá? A graduação é mais cursos realmente de atualizações, cursos que a gente faz de um dia, de 8 horas, cursos mais curtos, que às vezes agregam ali no dia a dia, né? Mas ou são atualizados, ou com o passar do tempo eles não acabam não sendo tão relevantes ali para o momento, tá? Mas graduação sempre coloca pós-graduação, mestrado, isso é importante. É legal, o recrutador acaba olhando para isso também. Legal. E, Giovanni, mais algumas perguntinhas que eu anotei aqui. Uma das coisas que você falou, que você vai falando, eu vou anotando, pegando o gancho aqui. Uma das coisas que você falou pra gente foi a questão, você falou assim, ó, hoje o recrutador com as redes sociais ele acaba achando a pessoa. Essa é uma pergunta bastante crucial. Como que eu, candidato, devo me portar nas redes sociais? Tem alguma restrição, sei lá, como, o recrutador olha isso também ou não? Olha, a gente olha, não vou dizer que assim, em 100% dos casos, mas sim, isso acontece, tem que se tomar muito cuidado em relação ao que se publica. Eu parto do princípio que o melhor é ser um pouco mais neutro em relação às redes sociais, né?
você pode acabar caindo em contradição aí em relação àquilo que você está relatando para o recrutador, para o hunter, né? E aquilo que você está publicando numa rede social. Então, eu acho que uma pessoa mais amena ali, que não exponha tanto, dizendo isso porque em redes sociais, né? Eu acho que fica um pouco mais fácil, porque sim, o recrutador vai olhar, o hunter vai olhar, vai querer saber, vai querer buscar informações, ver se de fato aquilo que você está passando condiz, né? E é muito fácil hoje em dia com as redes sociais, aí tudo interligado, basta colocar o nome no Google e você puxa endereço, onde trabalhou, o que está fazendo, e algumas coisas eu acho que talvez não seja tão interessantes para a carreira, né? Então, só ter um pouco de atenção. Lógico que a gente tem que publicar a nossa vida particular e tem muita gente que gosta, mas é só ter um ponto de atenção para não extrapolar, porque pode acontecer de ser prejudicial. Isso acontece. Então, o candidato, quando chega para a entrevista, normalmente ele já foi stalkeado antes, né? Já, com certeza, com certeza. O candidato ele já está para ter vindo, né, para uma conversa, um bate-papo aí presencialmente, ou que seja via Skype, a gente já deu uma boa pesquisada aí, além do que diz o currículo ali, para ver se as informações batem, enfim. Sim, já é feito uma prévia, com certeza. Legal. E eu queria te perguntar, já que a gente está falando de candidato, de vaga, e stalker e etc e tal, me fala um pouco, Giovanni, sobre formação acadêmica. Como que é isso? É pré-requisito? Não é? Tem que ser curso de administração? Pode ser curso de letras? Como que é formação acadêmica para o mercado financeiro? Para o mercado financeiro, Thiago, não pode destoar muito, né? Que nem você comentou em relação então eu fiz um curso de letras. É impossível começar? Não, nada impossível, né? Mas a gente sempre recruta pessoas, eu digo para o mercado em si, ou voltado para administração, ciências contábeis, economia, né? A própria engenharia é muito aceita também no mercado financeiro, engenharia de produção. Então, cursos mais direcionados, né? Mas eu fiz educação física e eu tenho vontade. Não tem problema algum. Mas você vai, talvez, ter um pouquinho mais de dificuldade no início, vai começar a direcionar a carreira, de repente, com um curso, uma especialização, com certificações, e aos poucos você consegue também contornar e estar entrando no mercado financeiro. Mas eu acho que, de imediato, quais são os cursos que são relevantes, né? Administração, ciências contábeis, economia e as engenharias são muito bem vistas também no mercado financeiro. Que legal. E me fala um pouco sobre certificação versus graduação, né? A gente está falando agora sobre graduação, alguns cursos. E a certificação, você acha que eu devo fazer a certificação primeiro ou faço a faculdade primeiro? Como que é essa visão de quem está recrutando, quando ele olha um currículo que tem a certificação, ele olha primeiro para a certificação, para a graduação, para onde ele olha primeiro? Então, Thiago, eu acho que elas têm que andar em conjunto, assim. Eu, como já recrutei, acredito que você tenha recrutado na época de banco aí também, mas precisa ter a graduação, ou pelo menos estar cursando a graduação, mas principalmente para banco e áreas comerciais, né, agência e tudo mais, hoje eu acho que é meio que inconcebível você entrar sem pelo menos a CPA 10, né? Então, a gente vê estagiários que às vezes têm certificações, inclusive de SERA. Como é que a gente tem, de repente, um profissional que, mas eu estou cursando, eu terminei a faculdade, mas não tirei a CPA. Cara, então, primeiro tira a CPA e depois você vai procurar, ou vai até um gestor, ou leva o seu currículo, ou se cadastra no site. É exigência. Você vai ver que nas vagas hoje que são que saem, né, nos bancos em si, pedindo recrutamento, você vai ver que exige-se ou cursando ou terminando a questão da graduação superior. Então, sim, é um diferencial, vai fazer diferença, mas já constando ali entre as linhas dos skills, certificação CPA 10 ou certificação CPA 20, se for de repente para um banco de investimento ou cliente de alta renda. Então, sim, eu acho que, é um ou outro, não, ande com os dois. Comece uma faculdade, tire a CPA, começa devagar, CPA 10, né? Já te abre as portas, e aí começa um passo por vez aí dentro do mercado, mas ande em conjunto. Ah, legal. Você falou uma coisa que você me fez lembrar, e aí você me corrige se eu estiver errado aqui, não tem problema. Mas lá atrás, quando eu entrei no banco, nos longínquos anos de 2000 e alguma coisa, que eu nem lembro mais, mas se eu saí em 2011, eu entrei em 2005, acho. Bom, em 2005. O fato é o seguinte, que na época que eu entrei no banco, que eu trabalhava lá, que o banco, quando ele abria a vaga, estava escrito assim, escrevia assim na vaga, CPA 10 será considerado um diferencial, era assim que tinha. Hoje não é mais assim que a banda toca, né?
Hoje, tipo, é obrigatório, não tem mais diferencial, é isso? Exatamente. Antes, não existia, eu acho que, até em relação aos órgãos em si, uma cobrança tão forte nos bancos, em relação até essa qualificação, né? Conversar todo mundo ali na mesma linguagem. Então, era realmente um diferencial. Eu lembro quando trabalhei também nessa fase nos bancos, eu acabei tirando a CPA 20 também. E eu lembro que na minha época nem o superintendente tinha. Nossa, mas a CPA 20, nossa, e hoje não. Hoje já a gente já vê que a 10 ela já é uma inicial, né? Mas que talvez a pessoa já nem te pergunte, já tem que ter, né, no início. E já, poxa, a 20 já também já está começando a ser a 10 dos nossos tempos ali atrás, né? Exato. Mas era assim algo que não se precisava tanto. Eu tinha até relatando algo na minha passagem por instituições financeiras, Thiago. Eu tinha uma funcionária, uma colaboradora que ela não tinha a CPA 10. Ela trabalhava há 4 anos como gerente, né? Mas aí o cerco começa a fechar, as instituições começam a ser fiscalizadas, existe a questão de multas se for pego alguma instituição, né, uma agência sem essa certificação. E foi dado aí uma tentativa para que ela tirasse 2, 3, não deu certo, a gente acabou tendo que desligar essa funcionária. Então, ela foi daquele tempo que não era exigência até a fase onde sim precisa tirar. Infelizmente, ela na época não conseguiu e acabou sendo desligada, né? Mas mudou bastante, mudou bastante. Mudou bastante. Eu tenho duas perguntas pra gente fechar esse nosso bate-papo aqui. Seguinte, eu quero que você agora imagine que quem está assistindo a gente vai fazer uma entrevista amanhã. E aí, que dica que você dá para essa pessoa quando ela vai chegar nessa entrevista? Legal. Primeira coisa, se o recrutador abrir em relação a pesquisar informações sobre a empresa. Então vai ser determinada empresa, companhia, banco que você vai participar do processo amanhã. Primeira coisa, entrar na página, verificar missão, valores, algumas informações em relação a balanço, como que está a empresa. Eu acho que isso é uma dica importante. Não chegar ali sem saber do que se trata, o que está acontecendo, tá? Isso mostra um pouco de despreparo aí em relação a quem está te ouvindo, né, te recrutando ali no momento. Então, acho que a primeira coisa é isso, tá? A segunda é você chegar com antecedência, até para que, se houver alguma portaria, algum cadastro, chegar antecipadamente, né, chegue tranquilo. E uma outra dica, já emendando uma terceira, faça perguntas ao recrutador. É o momento que você tem ali para tete a tete com quem está te testando para entrar no processo, na empresa, né? Você tem ali aquele tempo para conversar, para perguntar e ver se também se faz sentido, né? Não é só o lado da empresa, é o lado do candidato também. Então, ver se aquilo, se as missões, se a missão, se os valores se condizem com aquilo que você busca, né? Então, o preparo é fundamental aí de antemão. Legal, legal. Agora, mais uma pergunta pra gente finalizar, e é uma dúvida que a galera tem muito aqui, Giovanni. Me fala uma coisa, afinal de contas, tem ou não tem idade mínima para entrar no banco? Ou melhor dizendo, idade máxima para entrar no banco? Não tem. O que a gente verifica só em relação a você querer entrar no banco, na instituição financeira, Thiago, sem problema algum, né? Nós temos, se você for hoje numa agência ou num banco, você vai ver que tem pessoas desde 20 a 40, 45, 50 anos, isso não é. É só questão realmente de estar direcionando a questão da sua aplicação ali para vagas que condizem com a tua experiência, com o teu know-how, né? Com todo o teu conhecimento. Então, eu acho que o banco ele é bem bacana em relação às vagas. Você tem desde assistente, gerência, assessor. Então, o que não falta são oportunidades. Tem a parte também operacional, que acaba não sendo muito dita, mas a própria parte de caixas, né, tesouraria. Então, não tem idade, tá? Eu acho que quanto antes melhor, mas que o público não desista. Aí, não, porque eu tenho, de repente, 40 anos, será que eu consigo? Sim, consegue. E outra, se for em relação se é um problema, se você considera um problema, quais são os diferenciais que você pode levar para que chame a atenção do recrutador? Então, um cara que tem determinada certificação que, de repente, outra pessoa não tem, ou aquela agência não tenha, né? Poxa, é um cara de 40, mas, poxa, ele tem a CEA, ou, de repente, ele tem uma pós. Então, pontos que ajudam a complementar e tirar esse foco de idade, mas não tem idade, viu, Thiago? Quem entrar na área financeira, estuda, vai em frente que vai dar certo, cara. É isso que eu tenho de recado aí para o teu público.
Que legal. Então, não tem idade, é só você fazer a aplicação para a vaga correta, né? Cara, muito legal esse nosso bate-papo, muito legal mesmo. Giovanni, pra gente finalizar, eu vou te pedir mais uma dica. Olha só, uma coisa que às vezes acontece, e é bastante comum inclusive, a gente vê que pessoas, por N razões, ficam fora do mercado de trabalho. Um exemplo que eu posso dar é, sei lá, uma mulher que ficou fora para se dedicar aos filhos, ou sei lá, ou uma pessoa, um homem, uma mulher, enfim, que ficou fora para se dedicar aos estudos, para eventualmente tentar um concurso público, ou a pessoa foi empreender, vender bolo, o cara tá trabalhando no Uber, enfim, tem N razões, o próprio pai que às vezes fala, não, eu quero cuidar dos filhos e tal, fica fora da atividade profissional formal ali, CLT, etc. Mas, enfim, essa pessoa, ela não tem essa experiência profissional, mas eu penso, se eu estiver errado, por favor, me corrige, que mesmo fora da atividade laboral, assim, profissional, ela adquire algumas habilidades, algumas skills que são importantes. Eu quero te perguntar o seguinte, como que eu faço, eu que me enquadro nessa situação de ter ficado fora do mercado por um tempo, como que eu faço para vender esta experiência para o recrutador de forma que ele entenda o seguinte, peraí, essa pessoa não trabalhou durante um tempo numa empresa, mas durante esse período ela adquiriu essas habilidades que podem ser importantes. Eu posso vender isso, colocar isso no currículo? Como que é esse processo? Sim, sim, Thiago, passando sim. Eu acho que a questão é realmente mostrar para o recrutador o que que você fez, né, durante o período que você não estava formalmente empregado no mercado de trabalho, mostrando proatividade, mostrando o que que você fazia. Não, então, eu estava fora do mercado formal, mas eu estava fazendo bolo. Mas qual motivo? Não, eu estava cuidando dos meus filhos, eu precisei me dedicar à família, é um problema de saúde, é um ano sabático, enfim. Fiz cursos, me qualifiquei. A questão de mostrar que você está em movimento e você não está parado esperando acontecer, isso, na visão do recrutador, é muito positivo. Tá? E eu digo mais, se você for direcionar para a área comercial, especificamente falando, que é a área onde eu acabei atuando por mais tempo, é muito positivo essa questão de proatividade, de estar indo atrás, de não deixar se abater, de estar continuando a estudar, a cursar, a buscar voltar para o mercado. Isso é visto de uma forma muito positiva, né? E se puder até colocar em relação à minha passagem pessoal, Legal. eu saí de instituições financeiras em 2013, né? Eu tentei um período, um lapso de tempo a empreender, foram quase 6 anos. Mesmo assim, eu consegui voltar para a indústria, né? Para a parte comercial, de prospecções, de planejamento. E depois disso, eu acabei ficando, saí também dessa indústria, acabei ficando quase um ano aí parado e eu tinha que me virar. E aí acabei entrando, até fazendo Uber por um período, e isso não é demérito nenhum, né? Até por situações de país e tudo mais, tem muita gente hoje fazendo. E, Thiago, isso é muito bem visto em relação ao recrutador. Essa força de vontade está voltando e continuei estudando, fiz pós-graduação, tirei certificação, deixei vencer a certificação, eu refiz as certificações. Então, tudo isso mostrou, eu digo hoje, porque estou do lado de cá recrutando, né? Sim. Mostra que, poxa, o cara tem força de vontade, tem garra, quer estar de novo no mercado. Então, isso é muito bem visto, tá? Quem está fora do jogo é um momento. Você, que nem eu, como headhunter hoje, eu não sou, eu estou headhunter. Se você hoje, o teu público está desempregado, é um momento. Pode ter certeza que indo com afinco, aí em pouco tempo volta ao mercado, viu, Thiago? Que legal, cara. Obrigado. Giovanni, mais uma vez, cara, obrigado por você conceder esse tempo para falar com a gente. Foi bem enriquecedor. Eu mesmo aprendi bastante coisa. E, ó, para você que tá vendo a gente, tem 2 recados. Recado número 1, todos os contatos do Giovanni estão aqui na descrição desse vídeo. Então, você pode clicar e ir lá pro LinkedIn, dar um salve nele. E o segundo recado é o seguinte, ó. Vai lá no LinkedIn, manda uma mensagem direta para ele lá no inbox. Fala, Giovanni, acabei de ver sua entrevista na T2. Obrigado pelas dicas. E aí ele vai ficar bastante feliz em receber a sua mensagem. Pode fazer isso, Giovanni? Pode, por favor, Thiago, vai ser legal, bacana. Eu que agradeço, queria agradecer a oportunidade de a gente estar conversando, foi um prazer e estou à disposição, tá? O que precisar, conte comigo. Legal, mais uma vez, obrigado. E para você que vê a gente, se esse vídeo fez sentido, deixa aquele gostei e a gente se vê no próximo conteúdo. Beijo, tchau!